Se eu mudar meu contrato para uma pessoa jurídica, quais direitos eu perco? Bom, essa tem sido umas perguntas que foram enviadas aqui pra gente e a gente vai trazer duas situações para que vocês possam primeiro entender a essência que trata esse assunto. Então a gente tem duas situações que são comuns e que geram muitas dúvidas, mas são bem diferentes. Primeiro, eu trabalho de carteira assinada e eu quero também, além de trabalhar como carteira assinada, abrir uma pessoa jurídica, abrir uma empresa, um MEI. Essa é uma situação. Nesse caso específico, quais direitos trabalhistas eu perco? Eu vou continuar trabalhando como empregado carteira assinada e abro uma outra empresa. Nessa situação específica, a única coisa que a pessoa perderá é o direito ao seguro-desemprego. Porque na hora que ela for demitida do trabalho que ela está hoje com carteira assinada, ela vai estar como se tivesse uma outra fonte de renda, que é dessa pessoa jurídica. Então, na hora dela requerer o seguro-desemprego, ela não vai ter direito. A outra situação que aumentou significativamente após a reforma trabalhista ocorrida no final de 2017 é a pejotização, o que significa que a legislação trabalhista ela trouxe uma flexibilização dos direitos trabalhistas. Isso permitiu alguns tipos de contratações que passaram a ocorrer, algumas sim com fraude, outras não, mas aí teria que ser analisado cada caso, em que a pessoa ela trabalha como carteira assinada e ela recebe uma proposta em que ela vai passar a trabalhar para esse mesmo emprego como uma pessoa jurídica. Ela muda a forma de contratação dela. Então, gente, nesse caso, que é inclusive o caso que me foi questionado, vocês precisam entender o seguinte, nisso vocês vão entender as consequências de todo o resto. Eu deixo de ser empregado e passo a ser empresário. Essa é a grande diferença. Então, a partir do momento que eu deixo de ser um empregado, todos os direitos que a gente tem conhecimento, que a gente olha para a situação e vê como direitos trabalhistas, eles simplesmente vão deixar de existir. Então, eu vou deixar de ter direito não apenas ao seguro-desemprego, eu vou deixar de ter direito a várias outras questões. E isso é preciso ser planejado para que nessa mudança de forma de contratação a gente esteja consciente de que, por exemplo, o que a gente vai deixar de ter? Vou listar aqui para vocês. 13º é direito trabalhista. FGTS não vai ser recolhido. Férias, se você não prevê nesse contrato de prestação de serviço como empresário um período para você ficar sem prestar serviço e ser remunerado, fazendo aí um substituto das férias, você não vai ter direito às férias. Você não vai ter direito àquele reajuste salarial anual que é feito com base em acordos ou convenções coletivas. Também são direitos garantidos para os trabalhadores, para quem tem carteira assinada. Exemplos de direitos que são comuns, que estão garantidos pelo acordo ou convenção coletiva de trabalho. Plano de saúde, plano odontológico, auxílio alimentação, ticket alimentação, vale transporte, entre outros direitos que às vezes são concedidos apenas em razão, em decorrência desse acordo, como aqui acontece muito aqui em Macaé, que são os adicionais de embarque, que estão previstos também apenas no acordo coletivo. E aí a gente tem a supressão de folgas de embarque, cursos, todos esses direitos deixam de existir. Outros direitos previstos também na legislação trabalhista. Adicional de salubridade, periculosidade, adicional noturno, horas extras, as horas extras no período que você suprimiu ali seu horário de alimentação. Tudo isso, gente, é direito que está previsto na CLT e também alguns na Constituição Federal que são garantidos apenas quem tem a carteira assinada, quem tem um vínculo empregatício, ok? Temos também os finais de semana remunerados, a estabilidade acidentária, cipeira, maternidade, licença maternidade, licença paternidade, aquelas justificativas quando a gente fica doente e apresenta um atestado no trabalho para que você não tenha um desconto daquele dia. Isso tudo, gente, simplesmente deixa de existir. Então, a gente precisa ficar consciente de que a partir do momento que você muda, você passa a ser um empresário. É uma pessoa
contratando o serviço da outra. E ali é uma relação direta. Não tem essa relação em que a legislação protege o trabalhador porque ele está numa relação negocial desfavorecida. E uma outra situação que é muito comum é você perder o poder sindical, aquela força coletiva que é garantida a uma classe de trabalhadores, porque você não vai ser mais uma classe de trabalhadores. O piso de categoria, direitos de afastar ao trabalho, como por exemplo o auxílio-doença. Se eu sou uma pessoa jurídica, contribuo para o INSS como pessoa jurídica, se eu faço lá todo um acompanhamento com o contador que vai tirar o meu prolabore e faça a minha contribuição para o INSS, eu vou ter direito às garantias de um beneficiado do INSS. Vou ter direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, vou ter direito a essas questões. Porém, a partir do momento que eu sair de afastamento, o meu contrato como pessoa jurídica com essa pessoa, com esse empregador, que não é mais empregador, e sim um parceiro, um cliente, uma pessoa que te presta serviço, você não vai ter como deixar de trabalhar porque você está em auxílio-doença, entende? Outra questão importante, o LOAS e Bolsa Família. Para quem às vezes pensa, eu vou criar um MEI, né? Às vezes, dependendo da situação, é um MEI mesmo. Às vezes é uma fraude trabalhista. Mas aí a pessoa cria um MEI. E com o MEI, ela vai emitir as notas da prestação de serviço. Ela precisa entender que ela vai aumentar a renda familiar. E com esse aumento da renda familiar, ela pode ter um impacto, às vezes, no LOAS, no BPC que ela receba, ou também na Bolsa Família. Porque esses tipos de garantias que as pessoas recebem através do INSS, eles são concedidos em razão da renda familiar. Então, se você muda aumentando com o MEI, você também perde. Qual é a minha dica para você que teve uma proposta de mudar de emprego e ir para uma outra situação em que você vai entrar como pessoa jurídica? Lembre de que todos esses direitos que eu vim listando para você vai deixar de ter. Então é importante que na hora que você negociar sua contratação, que você inclua isso no seu contrato de prestação de serviço. Por exemplo, criando cláusulas como prevendo o período que você vai poder tirar tantos dias para férias, e ali aquele período do contrato você vai meio que trabalhar à distância, alguma coisa assim que você vai negociar. Um período para ter um reajuste do seu valor anual do contrato, do valor que você recebe, para que você não faça um contrato longo e fique muito tempo sem ter um reajuste no valor mensal do contrato. Prever também hipóteses de multa rescisória, o que você vai receber quando for rescindido o contrato, para que na rescisão, até mesmo fora ou antecipado do prazo, você fique aí resguardado com alguma reserva. E lembrar que nesse valor que você vai receber mensal, você vai ter que custear plano de saúde, vale alimentação, ticket, tudo é você que vai começar a custear. Lembrar, quando você for mandado embora, você não vai ter seguro-desemprego, você não vai ter multa de FGTS, nem aquele valorzinho que a gente saca do FGTS, que são valores que a gente recupera para ter um respiro até ter uma nova contratação. E isso não vai ter. Então é preciso ter um planejamento financeiro para que você não se veja desesperado. E com a flexibilização da legislação trabalhista, às vezes você vai procurar um advogado para poder garantir os seus direitos. Isso daí era uma fraude, vou processar depois que eu sair. Não é bem mais assim. Ok? É importante ser analisado cada caso e muitos casos, às vezes, não cabe uma ação trabalhista. É um direito civil, sim, e vai depender se está previsto no seu contrato. Espero ter esclarecido a vocês. A gente está aqui aberto para esclarecer dúvidas de várias áreas, de vários assuntos que vocês possam vivenciar no dia a dia. A nossa proposta é contribuir para que vocês possam se tornar mais conscientes dos direitos de vocês. Use aqui o nosso canal, o nosso Instagram, Facebook, o YouTube. Vocês podem mandar mensagem pra gente com temas de dúvida. A gente vai trazer o conteúdo para vocês, seja em postagens, vídeos, stories, assuntos que forem para agregar na vida de vocês e vocês estarem por dentro dos direitos de vocês.